Em meados da década de 1970, Henry Gadsden, chefe da Merck, uma das maiores empresas farmacêuticas, disse à revista Fortune que ele queria que a sua companhia fosse como o fabricante de pastilhas elásticas Wrigley e vender a todos, mesmo às pessoas saudáveis. Será que o sonho de Gadsden tornou-se realidade? Está o marketing a conduzir a uma das indústrias mais lucrativas da Terra? Será que as drogas psicotrópicas estão a ser vendidas como pastilha elástica? As drogas psicotrópicas são mercadejadas em duas frentes. A primeira é através de campanhas de vendas dirigidas aos médicos, psiquiatras e outros prescritores. E no segundo flanco, as drogas são promovidas pesadamente a consumidores. Fácil. Até recentemente, no entanto, era raro ver um anúncio de drogas na televisão, porque, por lei, as companhias farmacêuticas tinham de listar todos os efeitos secundários, uma lista demasiado longa para um anúncio de 30 ou 60 segundos. Mas em 1997, os lobistas de companhias farmacêuticas pressionaram o Congresso dos Estados Unidos a relaxar esta regra e permitir-lhes mencionar apenas alguns dos efeitos secundários. Com esta simples mudança, publicitar drogas psicotrópicas na televisão americana de repente tornou-se possível. E isto abriu as comportas a uma torrente de anúncios que subiu desde 595 milhões de dólares por ano em 1996 a 4,7 mil milhões hoje em dia, um aumento de quase 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's the drug that'll fix you. E muito dinheiro é investido em transmitir esta mensagem. O espectador americano médio de televisão agora vê tanto como 16 horas de anúncios de drogas por ano. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable, ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's Talk to your doctor. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. Para ver quão eficaz é esta estratégia de marketing, peça ao seu médico. Um estudo patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental em 2005 enviou atores treinados aos consultórios de médicos e psiquiatras dizendo estarem deprimidos e pedindo um tipo específico de antidepressivo. 50% deles recebeu uma receita pela droga que pediram e mesmo se o ator não pedisse nenhuma droga psicotrópica, em 1/3 das vezes, era-lhe dada uma receita. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Mas levar o paciente a ir pedir drogas psicotrópicas para doenças inexistentes tirou esse poder das mãos dos médicos. E isto foi feito através de campanhas de marketing de drogas que encheram os cofres dos média. Anúncios de drogas na televisão, por exemplo, são responsáveis por 55% dos anúncios diretamente ao consumidor da indústria farmacêutica.
E estimativas mostram que se esta publicidade de televisão fosse banida, as vendas nos Estados Unidos cairiam 10 mil milhões de dólares. As revistas e alguma imprensa também dependem das companhias farmacêuticas para muitos dos seus dólares de publicidade, mais de 1,8 mil milhões de dólares por ano. Mas será isto uma boa coisa? Será que tal quantidade de lucros em anúncios mancham o que vemos nos média? Obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Esta parceria entre a indústria farmacêutica e os média também se estende aos anúncios de serviço público, promovendo a doença psiquiátrica. Americans living with schizophrenia. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. São apresentados psiquiatras a promover drogas em vídeos de comunicados à imprensa, que parecem ser notícias de TV, mas na realidade são anúncios de marketing produzidos pelas empresas farmacêuticas. Em entrevistas nas notícias, os peritos fornecidos vêm de gabinetes de oradores aprovados por empresas farmacêuticas e estes psiquiatras raramente revelam os seus laços financeiros. Como resultado, os segmentos de cuidados de saúde mental nos média raramente se desviam da linha de orientação psiquiátrica. Drogas psicotrópicas são mencionadas nos filmes e televisão, tais como o Prozac nas séries de TV Os Sopranos e o Zoloft no filme O Sexto Sentido. Esta montanha de marketing não está confinada apenas à transmissão nos média. A imprensa está inundada com propaganda farmacêutica mascarada como notícias e informação. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be an even a woman's journal or a men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. What you have to do is write in this coupon. E a mensagem da droga psiquiátrica já se infiltrou à rádio pública apoiada pelos contribuintes. Por exemplo, o psiquiatra Frederick Goodwin realizou um programa de rádio onde defendeu o uso de drogas psicotrópicas. Como será ouvido hoje, o Dr. Goodwin assegurou aos seus ouvintes, os tratamentos modernos, estabilizadores de humor em particular, provaram ser seguros e eficazes em crianças bipolares. O que ele não disse foi que ele seria pago em $2.500 pela companhia farmacêutica GlaxoSmithKline para uma conferência nessa mesma noite, promovendo a sua droga estabilizadora de humor Lamictal. E havia mais. Na mesma semana que o Dr. Goodwin disse às audiências de rádio que não existe nenhuma evidência científica credível ligando os antidepressivos à violência ou suicídio, ele colheu $20 mil da Glaxo. Já tinha admitido que tinha suprimido estudos, revelando que o seu antidepressivo Fácil aumentou o risco de suicídio. Mais investigação revelou que Goodwin falhou em declarar mais de $1,3 milhões em rendimentos farmacêuticos. Poderá este nível de conflito de interesses impedir os médias gerais de revelar a verdade completa sobre as drogas psiquiátricas? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Esta história protegeu os psiquiatras e as suas drogas durante décadas. Para compreender porque é que o ouvimos tão frequentemente, não é preciso procurar mais longe do que o que está no fundo disso. Como parte de grandes corporações, as companhias dos média de hoje estão no negócio de fazer dinheiro. E para os seus chefes, manter os preços das ações altos é parte da descrição do seu trabalho. E quando o dinheiro dos anúncios farmacêuticos é o seu sustento, não é provável que se agite as coisas.
Com fontes tradicionais assim comprometidas, pode-se perguntar se a informação que eles estão a obter sobre drogas psicotrópicas é realmente toda a história. Mas e a internet? Bem, os psiquiatras e companhias de drogas já estão a impingir drogas psicotrópicas no ciberespaço também, com muito poucas restrições. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. Através de qualquer meio de comunicação, eles podem influenciar os psiquiatras e as companhias de drogas juntam-se para anunciar uma única e constante mensagem. Você está doente? Nós temos a resposta e peça ao seu médico. As mulheres são o alvo especial destas campanhas, através de revistas e shows televisivos. Isto parece estar a funcionar com quase 2/3 de todas as drogas psicotrópicas tomadas por mulheres. We don't get the full truth because the media is owned by big pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Mas apesar do seu sucesso, os psiquiatras e as empresas farmacêuticas para quem eles trabalham não estão satisfeitos só com campanhas nos média. Portanto, a sua próxima campanha é como convencer mais pessoas a tomar drogas psicotrópicas, permanecendo todo o tempo uma influência oculta.